Você está preparado para o que está por vir? O Armagedon está próximo, e essa palavra pode transformar a sua vida hoje. Se você quer entender os sinais, o que a Bíblia revela e como se preparar para o fim dos tempos, fique comigo até o final. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgente. Vamos juntos desvendar esse mistério. O termo Armagedon aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16, e é cercado de mistério e interpretações ao longo dos séculos. Apesar da sua breve menção, seu impacto teológico é profundo e tem sido objeto de estudo por estudiosos e líderes religiosos. O versículo menciona que os reis da terra são reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon, o que sugere um encontro final, um clímax do conflito entre o bem e o mal. A palavra Armagedon é geralmente entendida como derivada do hebraico Har-Megíddo, ou Monte de Megido. Megido era uma cidade estratégica no norte de Israel, onde ocorreram muitas batalhas históricas no Antigo Testamento. A geografia da região favorecia confrontos militares, o que tornou Megido um símbolo de conflito decisivo. Isso leva muitos estudiosos a interpretarem o Armagedon não apenas como um local geográfico, mas como um símbolo profético do confronto final entre as forças divinas e satânicas. Na tradição cristã, o Armagedon é frequentemente associado ao juízo final e à segunda vinda de Cristo. É o momento em que todas as forças contrárias a Deus serão confrontadas e derrotadas definitivamente. Esse entendimento reforça o caráter escatológico da passagem, situando o Armagedon no fim dos tempos, como o ponto culminante da história humana. O simbolismo do Armagedon também está ligado à separação entre justos e ímpios. Não é apenas um campo de batalha físico, mas uma representação espiritual do juízo de Deus sobre as nações. O próprio contexto do Apocalipse reforça essa ideia. Pragas, trombetas, taças da ira divina, são anunciadas e executadas antes da grande batalha final, mostrando uma progressão do plano divino rumo ao desfecho escatológico. É importante destacar que o Armagedon, apesar de temido por muitos, não representa um evento de destruição indiscriminada para os fiéis. Pelo contrário, é descrito como a vitória definitiva do Cordeiro sobre o dragão, a besta e o falso profeta. É o momento em que a justiça divina triunfa, e os que guardaram a fé são recompensados. Muitas correntes teológicas interpretam o Armagedon literalmente, como uma batalha física que ocorrerá no Oriente Médio. Outras, no entanto, veem a descrição como simbólica, representando a luta espiritual entre Cristo e os poderes das trevas. Essa diversidade de interpretações enriquece o debate escatológico, mas exige discernimento e estudo aprofundado das Escrituras. A preparação para o Armagedon, segundo Apocalipse, envolve a atuação de espíritos demoníacos que enganam os reis da terra, levando-os à guerra contra Deus. Esse engano revela a extensão do conflito espiritual que permeia a história humana. Satanás, mesmo sabendo de sua derrota iminente, persiste em sua rebelião contra o Criador. A vinda de Cristo como guerreiro vitorioso é um dos elementos mais poderosos da narrativa do Armagedon. Em Apocalipse 19, ele aparece montado num cavalo branco, com muitos exércitos celestiais, para julgar e guerrear com justiça. Essa imagem contrasta com o Cristo sofredor dos Evangelhos, revelando sua plenitude como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A batalha do Armagedon também representa o cumprimento das profecias veterotestamentárias sobre o dia do Senhor. Textos como Joel 13 e Zacarias 14 já apontavam para um dia em que Deus julgaria as nações no vale da decisão, reunindo os exércitos dos ímpios para serem destruídos por sua palavra. O caráter inevitável do Armagedon destaca a soberania de Deus sobre a história. Nenhum poder humano ou espiritual pode impedir o cumprimento do plano divino. Tudo acontece no tempo determinado por Deus, e a vitória já está assegurada para Cristo e seus seguidores. O medo que muitos têm do Armagedon deve ser substituído por esperança e vigilância. A Bíblia não chama os fiéis para o pânico, mas para a santificação e preparação espiritual. O verdadeiro cristão entende que o Armagedon é uma parte necessária do estabelecimento do reino de Deus em sua plenitude. O papel da igreja em meio ao Armagedon é de intercessão, testemunho e fidelidade. Ainda que o mundo se entregue à apostasia e à perseguição, o povo de Deus deve manter sua fé intacta, sabendo que a vitória é certa.
O Apocalipse é claro em mostrar que os que perseverarem até o fim serão salvos. A noção de reunião para a batalha no Armagedon também nos remete à ideia de escolha. Cada ser humano, ao longo da vida, está se posicionando de um lado ou de outro desse conflito. Não há neutralidade espiritual. O tempo da graça é hoje, e a decisão de seguir a Cristo é urgente. O Armagedon marca, portanto, o fim da longa história de rebelião da humanidade contra Deus. Desde o Éden até os dias finais, o Senhor tem chamado seu povo ao arrependimento. Mas chegará o dia em que não haverá mais tempo, e a justiça será estabelecida com poder e glória. Em suma, o Armagedon, no contexto bíblico, é a culminação da batalha entre o bem e o mal. Não é um evento isolado, mas parte de um plano divino maior que visa restaurar todas as coisas. Para os fiéis, é um marco de esperança. Para os rebeldes, um anúncio de juízo. Acima de tudo, é a revelação do domínio absoluto de Deus sobre o universo. Os sinais que antecedem o Armagedon, os céus escurecem, e a terra geme sob o peso de seus pecados. O tempo corre como areia escorrendo entre os dedos do Eterno, e os homens, embriagados de si mesmos, não percebem que os relógios do céu apontam para o fim. As Escrituras sussurram, em cada página, que sinais surgirão, avisos celestes e terrestres, que anunciarão o romper da aurora final, onde luz e trevas se enfrentarão como nunca antes. Jesus, com olhos que ardem como chamas, alertou os discípulos: haveria guerras e rumores de guerras, nações se levantariam contra nações, reinos contra reinos. Fomes e terremotos seriam apenas o princípio das dores. O mundo tremeria em sua base, não pelo poder dos homens, mas pela aproximação do Santo, cuja presença não pode ser contida, sem estremecer tudo o que foi criado. Haverá falsos cristos, embusteiros de vestes religiosas, que enganarão multidões com palavras doces como mel, mas envenenadas com o veneno da serpente. Farão sinais, profetizarão mentiras, levantarão templos ao ego, e encherão estádios com pregações sem cruz. Mas aos olhos do Altíssimo, serão como fumaça que sobe, mas não encontra aceitação no trono. O amor esfriará. As ruas serão tomadas por homens sem piedade, filhos contra pais, mães contra filhas, e a palavra família se tornará um sussurro antiquado nas esquinas do progresso humano. A maldade se multiplicará como erva daninha num campo abandonado, e poucos buscarão a verdade entre os escombros da fé. A perseguição virá como vento cortante. Os santos serão caçados não com espadas, mas com escárnio, leis torcidas e a zombaria da multidão. As mídias se unirão em coro contra os puros, e os justos serão vistos como loucos. Mas o sangue dos mártires clamará do solo, e Deus não será surdo ao clamor de seus filhos. Haverá sinais nos céus, eclipses sinistros, estrelas cadentes que pareçam chorar, luas tingidas de sangue. O firmamento se vestirá de luto, e os astros se moverão como se fugissem da ira vindoura. Homens olharão para cima, e seus corações desfalecerão de medo, sem compreender o prenúncio da glória que se aproxima. A besta surgirá das águas, vestida de poder, embriagada com a adoração dos homens. Receberá autoridade para dominar as nações, e com lábios sedutores falará blasfêmias. Seu número será conhecido pelos que têm sabedoria, mas muitos correrão para recebê-lo como Salvador, sem perceberem que abraçam a condenação. O falso profeta surgirá com sinais grandiosos, fogo descendo do céu e palavras que encantam como música. Unirá política, religião e comércio num só corpo, e erguerá uma imagem que falará. Quem não a adorar será excluído, caçado, considerado um inimigo da paz mundial. Assim se cumprirão os antigos avisos dos profetas. As taças da ira de Deus começarão a ser derramadas. Pragas, mares tingidos de sangue, fontes envenenadas. A humanidade, em sua arrogância, se recusará a se arrepender. Levantarão o punho ao céu, blasfemando contra aquele que senta no trono, mesmo enquanto a criação inteira agoniza em juízo. Os 4 cavaleiros já galopam pelos caminhos da história. Conquista, guerra, fome e morte. Suas pegadas estão nas guerras frias e quentes, nos campos áridos onde crianças morrem sem pão, nos hospitais lotados de pragas que desafiam a ciência, nas ruas onde irmãos matam irmãos por migalhas. O Espírito Santo sussurra aos que ainda escutam. Há um tempo de preparo, um chamado à vigilância. Como as virgens prudentes, os fiéis devem manter as lâmpadas acesas, pois o noivo pode chegar a qualquer momento.
A noite escurece, mas os que andam na luz não tropeçarão. A apostasia crescerá como fogo em palha seca. Igrejas se curvarão aos caprichos do mundo, adaptarão a palavra ao gosto do público, esquecerão da cruz para não ofender. O nome de Jesus será usado, mas esvaziado de santidade. Poucos se importarão com o que ele realmente ensinou. A tecnologia se tornará o novo altar. Haverá maravilhas nas mãos dos homens, mas seus corações estarão mais distantes de Deus do que nunca. Buscarão imortalidade, mas perderão suas almas. Dirão que o céu está obsoleto, que a fé é atraso, mas suas noites serão cheias de pesadelos e seus dias sem paz. A terra, como que gemendo em dores de parto, mostrará os sinais de sua agonia. Mares avançando sobre as cidades, florestas em chamas, pragas misteriosas, animais fugindo de seu ciclo natural. A criação aguarda a redenção, mas sabe que antes da luz, virá a tormenta. E então, como um trovão que rasga o silêncio da madrugada, o som das trombetas celestiais será ouvido. Os céus se abrirão como um véu rasgado, e aquele que cavalga nas nuvens aparecerá. Mas antes disso, os sinais terão se cumprido, cada um como batida de um tambor ancestral, anunciando que o Armagedom está às portas. A ascensão do anticristo e a enganação global. Ele surgirá não com espadas, mas com promessas. Não vestirá armadura, mas ternos impecáveis. Seu sorriso será como o sol em dia nublado, e sua voz terá o tom hipnótico dos que conhecem as profundezas do engano. Ele será tudo o que os homens desejam num líder: carisma, sabedoria, poder e paz. Mas sob sua aparência de cordeiro, ruge o coração do dragão. O anticristo não virá dizendo: sou inimigo de Deus. Ele se apresentará como o Salvador que o mundo sempre esperou. Seu tempo virá em meio ao caos, crises econômicas, guerras intermináveis, desespero generalizado. Quando os líderes do mundo tropeçarem e os sistemas colapsarem, ele se levantará como resposta à solução unificadora, o Redentor secular. Seus olhos serão como espelhos, refletindo o que cada um deseja ver. Os sedentos por justiça verão um libertador. Os famintos por estabilidade verão um pai. Os religiosos cegos verão um Messias. E ele alimentará a todos com palavras doces como vinho novo, mas intoxicantes como absinto. Sua ascensão será rápida, como o nascer de um cometa no céu escuro da história. Nações cairão a seus pés, oferecendo-lhe poder em troca de segurança. Ele unirá povos antes inimigos, apagará fronteiras e construirá um império de aparência justa. A paz será proclamada, mas será a paz da servidão, o silêncio que precede o trovão. Ele trará sinais, prodígios e maravilhas não pelas mãos de Deus, mas pelo espírito do engano. Fogo descerá do céu em meio a aplausos. Estátuas falarão, doenças desaparecerão sob suas ordens. E o mundo, hipnotizado por sua glória falsa, se curvará diante dele, chamando-o de luz em meio às trevas. E haverá um pacto, um tratado com Israel, selado com promessas de paz duradoura. O templo será reconstruído, os sacrifícios retornarão, e parecerá que o tempo de restauração finalmente chegou. Mas será um pacto com a morte, um acerto com o abismo, pois no meio da semana profética, ele quebrará a aliança, profanará o sagrado, e exigirá adoração como se fosse Deus. A abominação da desolação será erguida não apenas no templo físico, mas no coração da humanidade. O que é santo será chamado de ultrapassado, o que é profano será celebrado como avanço. A palavra será desacreditada, os santos ridicularizados, e o nome que está acima de todo nome será escarnecido nas praças. Seu domínio será total: política, religião, economia. A marca será imposta na mão, para agir; na testa, para pensar. Ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Será o selo da aliança com o sistema maligno, a assinatura do pertencimento a uma ordem que odeia o Cordeiro. Os fiéis serão perseguidos. As vozes proféticas serão caladas com prisões, censura e morte. Mas seus gritos ecoarão nos céus. E mesmo entre as ruínas, o testemunho não cessará. Pois Deus sempre reserva remanescentes, e mesmo nos dias mais sombrios, haverá luzes brilhando como tochas na noite. A mídia será sua profetisa. As telas exibirão sua glória, as redes espalharão sua mensagem. A tecnologia se curvará a ele, e os algoritmos filtrarão a verdade, ocultando tudo que contrarie sua imagem. Ser contra ele será ser contra a humanidade, e assim, o mundo marchará feliz rumo ao abismo. Haverá adoração, hinos, cerimônias, celebrações globais.
mas será a adoração invertida, corrompida o culto ao homem como Deus. A Torre de Babel será reconstruída, não com tijolos, mas com ideologias. O céu será desafiado mais uma vez. Mas como outrora, Deus observará e, no tempo certo, descerá. A sedução será tão forte que até os eleitos seriam enganados se fosse possível. A verdade será confundida com ódio, a mentira com compaixão, e muitos que antes proclamavam o evangelho se calarão, com medo ou conveniência. Os templos estarão cheios, mas a presença terá partido. O espírito do anticristo já opera no mundo. Nos sistemas que negam a cruz, nos discursos que exaltam o eu, nas leis que chamam o mal de bem. Ele virá, mas seus ecos já ressoam em salas de governo, academias e púlpitos. Aqueles que discernem o espírito já ouvem os passos da besta, mas sua ascensão será breve. Seu império, por mais brilhante que pareça, está condenado desde o princípio. Pois o leão de Judá observa do trono, e embora permita o avanço do engano por um tempo, já preparou a espada, já selou o livro, já decidiu o fim. Quando o anticristo levantar seu trono no centro da terra, o céu se moverá. As orações dos mártires subirão como incenso, e os exércitos celestiais serão armados. Pois nenhum poder, por maior que seja, pode resistir ao Deus que escreveu o fim desde o início. O engano será desmascarado, e o verdadeiro rei virá. A ira de Deus e o justo juízo final. Houve um tempo em que o Senhor calou sua voz para dar lugar à misericórdia. Sua longanimidade estendeu-se por gerações, esperando que os homens se arrependessem. Mas chega o dia e ele é certo em que o cálice da ira se enche até o transbordar. Então, o cordeiro que foi manso se ergue como leão, e o justo juiz desce para executar o veredito. A ira de Deus não é descontrole, não é vingança humana transfigurada. Ela é santa, pura, e surge da justiça absoluta. Ele não se irrita como os mortais, mas julga com retidão os que amaram a mentira mais do que a verdade. Seu furor é temível, pois não erra, não vacila, não se engana. O mundo zombou, riram dos céus, quebraram as tábuas da lei, cuspiram na cruz e disseram: Deus está morto. Mas agora, o céu se abre, e aquele que se ocultava entre nuvens de misericórdia, vem vestido de vingança. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora são chamas que consomem. 7 anjos surgem com 7 taças. Cada uma contém porções da ira divina, medidas não ao acaso, mas conforme a rebelião dos homens. A primeira é derramada sobre a terra, e feridas incuráveis surgem nos corpos daqueles que se curvaram diante da besta. Não há cura, pois o mal que os marcava agora se revela por fora. A segunda taça atinge os mares. O que antes era fonte de vida, agora se torna sangue como de mortos. Toda criatura do mar perece. O comércio oceânico cessa. As praias se enchem de morte. É o juízo do Criador sobre a criação que rejeitou seu nome. A terceira taça é lançada sobre os rios e fontes de água doce. Tornam-se amargos, impróprios para o consumo. E os anjos proclamam: Justo és, ó Senhor, que assim julgas, pois derramaram sangue dos santos e profetas, e sangue lhes tens dado a beber. É a retribuição exata, medida por mãos celestes. O quarto anjo atinge o sol, e sua chama abrasa os homens com calor insuportável. Mas, em vez de se arrependerem, blasfemam contra Deus. A dureza dos corações se revela, como pedra que não se parte, mesmo sob o martelo divino. A graça foi rejeitada, e agora a justiça reina. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas. Trevas físicas, sim, mas sobretudo espirituais. Os homens mordem a língua de dor, mas ainda assim não se voltam ao Criador. A escuridão que escolheram é agora sua única companhia. A sexta taça seca o grande rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. Espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. São enviados a enganar as nações, convocando-as para o grande dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. O cenário do Armagedon começa a se formar. E então, a sétima taça é derramada no ar. Uma grande voz sai do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto tão grande que nunca houve igual desde que há homem sobre a terra. As cidades das nações caem. A grande Babilônia é lembrada diante de Deus. O céu responde ao juízo. Ilhas fogem, montanhas desaparecem. Uma saraiva imensa, pedras de cerca de 40 quilos cai sobre os homens. E mesmo assim, blasfemam por causa da praga da saraiva.
A humanidade provou da bondade de Deus e zombou, agora prova da sua severidade. O trono branco aguarda. Diante dele, todos os mortos, grandes e pequenos, estarão de pé. Os livros serão abertos, as obras serão reveladas. E quem não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. O juízo não terá apelação, nem advogado. Só verdade, só justiça. Os que reinaram com a besta perecerão com ela. Os que se embriagaram com o vinho da prostituta cairão junto dela. O anticristo será lançado vivo no lago de enxofre ardente. O falso profeta o seguirá. E o diabo, que os inspirava, será lançado para sempre e nunca mais será achado entre os homens. Os céus se limparão, a justiça triunfará. Toda lágrima dos santos será enxugada, cada injustiça reparada. Deus não esqueceu o sangue dos mártires, nem o clamor das viúvas, nem os gemidos dos justos. Sua ira é resposta ao mal que contaminou a terra desde o Éden. E então, como o trovão após o relâmpago, virá a paz. A paz verdadeira, não construída por tratados, mas conquistada pela espada do Cordeiro. Pois a ira passou, e a justiça se cumpriu. O Deus que julgou é o mesmo que reinará, e o que era temor se tornará glória para os que o amam. Se essa mensagem tocou o seu coração, não esqueça de deixar seu like para fortalecer esse trabalho. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de fé e esperança. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo agora mesmo aqui no canal. Tenho certeza que vai edificar ainda mais a sua vida. Até a próxima!